Fala galera, espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu tenho o prazer gigante de trocar uma ideia com um professor que é um irmão para mim, o professor Cláudio de Oliveira Assunção. O professor Cláudio Assunção é mestre em Educação Física pela Unimep, pela Universidade Metodista de Piracicaba. Estou na minha colinha aqui. E doutor em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, campus Rio Claro. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, onde coordena o Laboratório de Fisiologia do Exercício e Performance Humana e o Grupo de Pesquisa em Biodinâmica do Movimento Humano, grupo de estudo cadastrado no CNPq. Professor, que prazer gigante poder conversar com você. Obrigado de coração pelo aceite do convite. Acho que a galera tem muito que aprender com você aí. E é um professor que tem mais de 15, 20 anos de experiência no ensino superior, nas pós-graduações. A gente teve a oportunidade de cruzar várias vezes em pós-graduações, né, professor? O professor sempre pagando a cerveja, sempre gente boa, com o coração fraterno, né, professor? Professor, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Polito. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. É sempre uma satisfação estar aí conversando, trocando uma ideia com você. E como você disse aí, a gente já tem alguma experiência aí na área, né? Algum tempinho que a gente já transita aí. E é sempre uma satisfação. Infelizmente, a gente não pode se encontrar atualmente presencialmente, mas pelo virtual aqui a gente continua o contato. E aí, assim que a gente puder restabelecer, você me paga todas essas cervejas aí que eu já te paguei um Todas que eu dia. estou devendo. Professor, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu sei que você tem uma vasta experiência com pesquisa e desenvolvimento científico, e sei também que você tem uma vasta experiência com pesquisa e desenvolvimento científico na área do treinamento com pesos, treinamento de força ou musculação, né? Cada um chama de um jeito. E eu queria saber o seguinte: eu costumo falar que o treinamento aeróbico ele foi estudado há muito tempo, né? Teve uma influência muito grande do Cooper e de lá para cá ele começou a ser estudado, então a gente tem ali desde a década de 70, 80 uma densidade científica muito grande no treinamento aeróbico. Já o treinamento com pesos, ou a musculação, teve um boom valendo a partir dos anos 2000, né? Final da década de 90, começo dos anos 2000. E, atualmente, muita coisa que se sabia do treinamento com pesos veio mudando especificamente na saúde também. Isso procede? Você acha realmente que o treinamento de força ele ainda ele que a gente sabe dele é 5, 10% perto do que a gente tende a saber um dia e perto do que as pesquisas tendem a mostrar cada vez mais? Sem dúvida nenhuma, Polito, exatamente isso. Como você disse, né, o treinamento aeróbio ele já vem sendo muito mais explorado há muito mais décadas, há décadas anteriores em relação ao treinamento de força. O treinamento de força a gente ainda precisa evoluir bastante. Evoluímos muito nas últimas décadas, eu diria que talvez na última década muita informação relevante chegou para nós, mas ainda a gente precisa suprir algumas lacunas, né, que existem aí acerca da intervenção, mas eu diria que hoje nós somos muito mais assertivos na intervenção, na prescrição e no controle do que uma década atrás. Isso é normal, né? Até porque o próprio processo evolutivo nos traz mais segurança para esse contexto atual. E a perspectiva é que a gente possa melhorar cada vez mais e trazer algo mais contundente para a população de forma geral, né? E se você tivesse que falar assim, olha, os principais benefícios que você vê do treinamento com pesos, do treinamento com sobrecarga para a saúde, assim, você fala assim, olha, isso daqui benefícios que o treinamento aeróbico não consegue dar, porque né, a gente tem aquela visão de que se o cara correr, se o cara tem uma boa saúde cardiovascular, tá valendo, acabou, o cara não precisa de absolutamente mais nada. Mas tem alguns benefícios que o treinamento com pesos pode propiciar que são diferentes aos benefícios propiciados pelo treinamento aeróbico. Você elencaria quais principais no seu ponto de vista técnico, que é bem aí desenvolvido? Cara, acerca dos princípios aí da condição neuromuscular, o principal fator é o incremento da força, basicamente isso, né? Mas nós teríamos aí uma série de outros fatores que são, digamos,
atingidos pelo treinamento resistido, treinamento de força, que talvez possam não ser tão explorados ou tão elencados pelo treinamento aeróbio. Então, por exemplo, se a gente pensar em atividades enzimáticas, em parâmetros biomoleculares, e alguns contextos mais específicos relacionados ao exercício aeróbio, quando a gente compara com o treinamento de força, eu diria que há uma sobreposição dessas perspectivas, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas se eu treinar especialmente o treinamento, ou se eu realizar especialmente o treinamento de endurance ou aeróbio, eu posso não ter tantos benefícios para algumas variáveis. E eu diria que dependendo do método e do meio de treinamento que você utilizar, você pode, tanto com o treinamento aeróbio e o treinamento de força, conseguir atingir algumas variáveis que possam ser comuns e outras específicas para as intervenções. Então, sem dúvida nenhuma, o treinamento de força de forma isolada melhora muito a força, melhora o tempo de endurance, melhora a capacidade funcional do sujeito, pode ter alguma melhoria para biogênese mitocondrial, por ativar cascatas específicas de sinalização, como PGC1-alfa, sirtuína 1, alfa-quitinina 3, né? Então, tem alguma relação íntima aí com aspectos também genéticos, né? Hoje a gente tem, talvez, dois polimorfismos muito investigados acerca das especializações para a intervenção, que é o polimorfismo da ECA, da enzima conversora da angiotensina, e da alfa-quitinina 3. E aí você teria algumas especificações, por exemplo, o gene 577X e 577R vinculado aí a uma predominância para sujeitos que têm mais habilidades ao treinamento de endurance e ao treinamento de força. Então, você poderia, talvez, ter alguma diferenciação importante quando você seleciona, né, o exercício aeróbio, o exercício resistido para um sujeito. E esses genes, eles têm alguma coisa a ver com tipologia de fibra ou não tem nada a ver? Porque, ou é só a responsividade motor, a responsividade bioquímica que vai ter ali na cascata de reações que vai induzir o cara mais para potência, o cara mais para resistência? Basicamente seria isso, mas você pode ativar, recrutar diferentes tipos de fibras que possam, talvez, né, ter uma responsividade ou um acesso maior para esse tipo de gene. Isso ainda a gente engatinha muito, né? Eu diria que talvez no Brasil, né, Polito, a USP, ela talvez se destaque nessa área de estudo, por conta da área da genômica dentro da universidade, que é muito forte, mas para um contexto mais generalizado, isso ainda demora a chegar para nós, né? A gente não consegue nem prescrever direito, por exemplo, conforme o número de repetições ou algum controle mais específico para domínio da intensidade ali, quando você pode prospectar, por exemplo, uma zona de treinamento específico, vou controlar via 1RM ou zonas de repetições, tá, por meio de testes de 10 RMs, 15 RMs, alguma coisa nesse sentido. Imagina controlar a intensidade e as melhorias que o treinamento possa te trazer utilizando algum acompanhamento genético. Então, são estudos que são caros, são exames que não são acessíveis ainda para a grande maioria da população. Então, a gente fica mais no âmbito acadêmico-científico mesmo, né? Explorando aí alguns artigos que possam publicar algum componente que a gente possa utilizar, estratificar isso e usar no nosso dia a dia. Mas isso é um pouco delicado na atualidade, né? Putz, mano, e você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, ó, o cara que vai fazer o endurance, ele tem que fazer a força antes. E isso acaba remetendo àquele, né, a forma de periodização do treinamento que você prepara o cara para o cara poder treinar, né? Tem muita gente que acha que corre, você vai no parque e o cara tá... Aquilo não é corrida, né? Aquilo é alguma coisa motora que o cara tá fazendo que ele chama de corrida. E isso acho que é um viés muito legal do treinamento com pesos, né? Ele permite que você desenvolva uma arquitetura muscular legal, uma coordenação
muscular adequada para que você, inclusive, possa ser submetido a outros meios tão tradicionais quanto de treinamento como a própria corrida, né? Senão, o cara simplesmente ele vai ter uma sucessão, ele resolve o problema do coração, mas arruma um problema para o joelho, para a coluna, arruma um problema para o resto do aparelho locomotor. Sem dúvida. O treinamento com pesos, né, ou resistido, você muda uma série de vias de sinalização que podem repercutir, inclusive, no recrutamento de unidades motoras, né? Então, com o envelhecimento, por exemplo, a gente tem uma perda progressiva da força por uma série de mecanismos, basicamente diminuição do drive neural, diminuição da sincronicidade entre músculos agonistas e sinergistas e aumento da coativação entre músculos agonistas e antagonistas. E o treinamento de força, ele permite com que todas essas variáveis sejam revertidas. Então, o simples fato de você inserir o sujeito junto ao treinamento com pesos, você aumenta o drive neural, você aumenta a sincronicidade entre músculos agonistas e sinergistas e você diminui a coativação de antagonistas. Com isso, você aumenta a força e aumenta a potência, basicamente, dos praticantes de treinamento de força. E, além disso, essas são modificações neurais, né? Mas você também tem modificações musculares que podem chegar com a inserção do treinamento de força regular, sistematizado. Você pode melhorar o stiffness do tendão, que é a rigidez do tendão, então, consequentemente, você transfere o torque mais prontamente para o segmento ósseo imediatamente após a articulação a que esse músculo transpassa. Então, por exemplo, se você recruta músculo bíceps braquial, automaticamente você tem uma transposição desse torque de forma mais eficiente para antebraço e, consequentemente, a flexão do braço ela fica mais eficiente, o movimento. Melhor alavanca, né? Melhor alavanca e, efetivamente, você tem alguns outros componentes que também acabam tendo uma importante sinalização ali, que alguma possibilidade, né, de modificação desses subtipos de fibras. Então, você tem basicamente, hoje nós temos aí 13, 14, 15 subtipos de fibras, né, de cabeça pesada de miosina, mas ainda a gente discute basicamente 3 que são os mais explorados e os mais, digamos, representativos, que tipo 1, tipo 2A e tipo 2B ou tipo 2X. Então, você tem aí alguma mudança, né, nessa regulação. Quando você, por exemplo, evolui cronologicamente e, consequentemente, envelhece, você tem uma tendência de denervação de fibras, tanto tipo 1 como 2, de forma igualitária. Contudo, algumas fibras tipo 2, elas podem ser reincorporadas por fibras tipo 1 ou por neurônios motores alfa que inervam fibras tipo 1 e, consequentemente, essas perdas ou percas ficam menos pronunciadas para as fibras tipo 1, né? Então, a gente tem aí, em termos percentuais, algo em torno de 25% a 30% para a supressão de fibras tipo 1 com envelhecimento, e isso pode chegar até 50% a 60% para tipo 2. Então, o treinamento de força é fundamental, né, para que nós possamos manter a nossa integridade e as nossas capacidades funcionais, até porque quando a gente pensa em capacidade funcional e ou tempo de endurance, que possa ter uma relação aí, né, com as atividades mais cotidianas, você tem uma íntima relação desses fatores vinculados à força e potência. E quando você diminui pronunciadamente a força e potência que você pode gerar, ou que os sujeitos podem gerar, efetivamente isso compromete demais a execução dessas atividades da vida diária. E você falou uma coisa que eu acho fantástico, né? Porque a galera fala muito da musculação tradicional e lá dos 10, 12 RMs e aquela história do guideline fechadinho, bonitinho pro idoso e tudo mais. Mas você comentou duas coisas que eu achei
né, dentre todas as outras, bem especiais. A questão da redução do drive central, ou seja, da capacidade de geração de impulso nervoso pelo sistema nervoso central, e você comentou da potência muscular. E pouca gente, acho que pouquíssima gente, faz uma relação direta da potência com a qualidade de vida. Eu costumo brincar que força dá para o idoso autonomia, potência dá qualidade de vida. É que o cara, para sair da cama, ele precisa da força, mas para sair da cama rápido, como uma pessoa, né, mais jovem, ele precisa de potência, ele precisa fazer força numa unidade baixa de tempo. A potência, ela não está na sociedade, no nosso público né, dos profissionais de educação física. Poucas vezes eu vejo o profissional de educação física trabalhando potência com o idoso. Parece que tem um pouco de medo, né? Potência está muito relacionado com o cara do futebol, dos 100 metros rasos, e é uma capacidade importantíssima, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Tem o estigma, né, cara, que sujeitos mais avançados cronologicamente ou envelhecidos não podem ou são frágeis, né? Inclusive, alguns guidelines trazem esse termo especificamente nas suas normatizações, né? Prescrição do treinamento de força para idosos frágeis ou muito frágeis. E aí, quando você vai ler lá a recomendação, ele fala assim, olha, para potência você pode trabalhar aí por volta de 40, 50, 60, 70% de uma RM com altas velocidades. Aí você fala assim, caraca, 70% de uma RM para um idoso que ele acabou de chamar ali no título do capítulo ou do tópico que ele está abordando de idoso frágil e muito frágil, né? Então você começa a falar assim, caraca, mas se o cara tá me dizendo isso, por que eu vou lá no dia a dia na academia e eu coloco um halter de meio quilo para esse cara trabalhar e executo exercícios com movimentos lentos, né? Eu tive a oportunidade esse tempo da pandemia foi muito rico, né? Eu acho que a gente sempre acaba abordando isso, porque muitos pesquisadores acabaram saindo aí dos seus laboratórios e trouxeram, né, para esse ambiente virtual aí de compartilhamento de informações, algo que talvez em tempo anterior sequer poderia ser imaginado, né, cara? Enfim, a gente compartilhou e presenciou e assistiu uma série de evidências aí colocadas pelos mais diferentes pesquisadores aí brasileiros, renomados inclusive, e um deles me chamou muita atenção, que é o professor Edson Cirino, lá de Londrina, e numa das exposições que ele fez, ele falou que ele tem um grupo lá, né, de idosos que ele aborda, que ele trabalha lá junto aos orientandos dele de mestrado e doutorado, e ele falou que as abordagens que ele tem lá, algumas precisam realmente ser conservadoras, por conta da condição inicial que esse sujeito apresenta, então todos os idosos que eles trafegam ali, eles são avaliados previamente, e dependendo da condição que ele tiver, óbvio, ele vai ser direcionado para um grupo que possa trabalhar com maior intensidade ou menor intensidade, dependendo das condições que ele apresente inicial. Mas que, com a evolução do programa de treinamento, todos eles passam por treinamento de potência, justamente porque a potência ela acaba melhorando demais a taxa de desenvolvimento de força desses sujeitos, e a taxa de desenvolvimento de força que tem uma relação íntima com a potência, muitas vezes se traduz para o dia a dia numa condição que o sujeito, por exemplo, possa atravessar uma rua mais rapidamente. Você deu o exemplo aí de levantar da cama, né? Todo mundo levanta da cama, mas se você levanta mais rápido, você tem uma diferenciação aí entre os sujeitos que possam gerar força e gerar potência, né? E quando a gente retrata isso nas ações do dia a dia, isso é importante para qualquer um de nós, né? Mas talvez possa ser tão importante quanto para esses sujeitos mais idosos também. Atravessar uma rua mais rapidamente pode livrar esse sujeito de um atropelamento, ou se esquivar de um artefato que ele possa tropeçar nas nossas calçadas. Hoje é uma maravilha, né, professor? Em qualquer lugar do país. Então, o cara tá andando lá, de repente ele se depara com um obstáculo ou com um buraco que tem ali no meio, uma depressão ou uma imperfeição que tem ali no piso, o cara tem que rapidamente se reorganizar ali para suas atividades motoras, para suas ações motoras, para que ele consiga sair daquilo ali sem que a queda esteja presente.
E aí, se o cara não tem potência, irmão, não tem outra saída, né? A queda é iminente. E quando o idoso cai, efetivamente vem alguma coisa associada a essa queda, que não é só a queda, né? Pode ter alguma coisa aí relacionada à fratura. Então, idosos caidores são mais suscetíveis a fraturas de membros superiores e inferiores de maneira geral. Então, se você trabalha a força, se trabalha a potência, efetivamente esse sujeito pode estar mais protegido, né? E até tem uma relação de idosos caidores com redução da expectativa de vida, né? Porque uma coisa é a Sem dúvida. criança ficar acamada porque quebrou, sei lá, a perna, e aí o processo de regeneração é muito mais rápido e o processo de degeneração é muito mais lento. O idoso é o contrário, né? Regenera mais lentamente e degenera muito mais rapidamente, né? Você tem uma série de mecanismos aí que acabam fazendo com que a sarcopenia seja mais pronunciada com o avanço cronológico, né, cara? E aí, efetivamente, proliferação de células satélite, alterações hormonais, pico de força, por exemplo, se dá ali por volta de entre 20, 25, 30 anos. Se a gente fizer uma analogia com o pico da curva de secreção de testosterona, o pico de geração de força se dá no pico de liberação de testosterona. Então, com o envelhecimento, efetivamente, essas brigas hormonais podem favorecer a supressão de força, potência, mudança de arquitetura. Você falou aí de arquitetura muscular, eu me lembrei de ângulo de penação, né? Então, você tem diferença mudanças percentuais no ângulo de penação para indivíduos que envelhecem, que efetivamente mudam toda a capacidade contrátil desse sujeito e, consequentemente, de gerar força e potência mais rapidamente. E me fala uma coisa, professor, do ponto de vista prático, assim, para trabalhar, o que você sugeriria? Quais cuidados e quais as recomendações para trabalhar potência num indivíduo mais idoso? Óbvio que não tem receita de bolo, né? Mas tem um protocolo ali que o que você sugeriria para o profissional de educação física assim, olha, eu quero trabalhar potência no meu idoso. Como que eu sei que ele está pronto para trabalhar potência? E se ele estiver pronto, como que eu começo esse trabalho? Você que é um grande conhecedor dessa área. Ô, Polito, para o treinamento, de forma geral, a gente tem estágios, né, de progressão das cargas. Então, é Que fato cabe dentro que, de um treino periodizado, por exemplo. sem dúvida nenhuma, cabe dentro de um treino periodizado, mas efetivamente você precisa conhecer quem é o cara. Então, tudo vai partir, tanto para o treinamento aeróbio como para o treinamento de força, efetivamente você vai direcionar a intervenção primeiramente levantando os aspectos principais de saúde que esse cara apresenta. Então, imagino que fazer uma boa avaliação de mobilidade articular, fazer uma boa avaliação cardiorrespiratória, fazer alguma avaliação que te traga informações sobre a saúde neuromuscular desse sujeito, efetivamente é indispensável. E a partir daí, dependendo dos parâmetros que ele te apontar, você vai progredir com o treinamento, vai colocar nas suas linhas de prioridade o que é mais relevante clinicamente para aquele sujeito, né? Hoje tem quase que um massacre aí, né? Tem um massacre aí falando da não necessidade de se trabalhar uniarticular, né? Então, hoje só pode multiarticular. Aliás, a gente então vive de umas nada. modas, né? Agora está na moda dizer que treino pautado em percentual de carga máxima não serve para nada. Tem que ter acelerômetro para treinar os pessoal. Quem que tem acelerômetro no Brasil? Tudo agora é treino baseado em velocidade. Descobriram o acelerômetro, agora é tudo VBT, treino baseado em velocidade. E esse negócio aí, do cara, uniarticular, né? É uns modismos que não tem, é um extremismo desnecessário, né? desnecessário total. Então, você me fala, posso trabalhar potência? Deve trabalhar potência. Agora, quando você deve trabalhar potência? Quando você vai inserir nisso a potência no seu programa de intervenção? Aí é a questão, né, que também hoje se retrata aí demais, né,
especulação de que a periodização tem, não tem, é necessário, não é, cara, eu não estou nem pensando no termo em si, mas na organização do treinamento. Se você não organiza as progressões da carga, efetivamente tudo que você poderia ter de melhoria fica meio a Deus dará, né? Então é o cara que prescreve efetivamente sem controle algum. E aí te perguntam lá, mas qual é a intensidade que você está propondo agora para trabalhar com o seu cliente nesse período aí da sua intervenção? O cara fala assim, é um treino forte. Aí eu falo assim, mas o que é um treino forte? Né? Baseado em quê? O cara Qual não que é a consegue referência explicar desse treino qual forte? que é a referência, né, cara? Então, para quem gosta de potência, né, eu sei que você é um adepto aí ao programa de treinamento e estudou muito lá sobre perspectivas de treinamento esportivo. Eu faço a Ah, recomendação de leitura Pavo deste come. livrinho aqui, entendeu? Então, quando você vai lá e quer prescrever força e potência, não é algo assim do nada, né, professor? O cara fala assim, eu vou colocar aqui tantos por cento e eu vou colocar uma velocidade aqui de recrutamento ou de tempos de ações motoras concêntricas, excêntricas, para tantos segundos para uma determinada ação. Precisa ser fundamentado, não é simplesmente você achar que você está trabalhando lá com uma determinada quilagem e efetivamente que grandes quilagens vão te trazer a maior potência. A relação força e potência para velocidade de execução está muito mais na aceleração do que efetivamente na massa que você desloca. É óbvio que tem uma relação íntima ali, né? Massa vezes a aceleração que te dá a força, mas a potência ela tem que estar nessa relação aceleração. Então, provavelmente você vai trabalhar com intensidades relativas à repetição máxima desse sujeito menor do que você trabalharia para, por exemplo, hipertrofia, que os caras trabalham aí, né, num platô aí próximo de 80, 75, 80, 85%. Então você pode trabalhar muito bem em potência com 40% para idosos. E os caras, quando escutam o termo, né, potência, o cara já pensa no extremo, o cara vai lá para 90%. Eu falo assim, Já pensa cara, na não força necessariamente. explosiva, Já né? Naquela pensa na força coisa. máxima, né? É. Força máxima maximorum. Porra, lembra dessa? Pô, da força especializada para o movimento esportivo, né? Então eu não estou falando de atletas, cara. Estou falando de pessoas que têm o seu trânsito aí para tarefas, para realizações de tarefas da vida diária comuns, como a gente realiza, subir uma escada, descer uma escada, caminhar, subir num banco, descer de um banco, pegar um objeto que está num local mais alto e você precisa dar um start, pegar algum material que efetivamente possa escorregar da sua mão. Então, cara, algumas tarefas simples que as pessoas não conseguem realizar porque não tem um treinador que efetivamente se preocupe com diferentes, né, disposições aí ou representatividades da força. Só trabalha com resistência de força, né? Então trabalha ali naquela As condição 15 básica repetições, ali, as 12, 15 repetições, ad 12 eterno, e né? vamos ad eterno. Putz, Ad é eterno. legal, acho que é legal. É importante, inclusive, você trazer isso como um lastro, mas efetivamente você pode diversificar, né, as interações aí entre os diferentes meios e métodos para você potencializar os benefícios que você possa trazer para esse sujeito. Tem um livro, um livro não, um artigo bem clássico, por sinal, ele não é tão novo, ele é de 2006, do Barry Carson, que ele fala ali de adaptações neuromusculares e retratando bem essa modificação, né, das adaptações musculares e neurais para com o treinamento de força e potência para essa população. E eu acho que é fantástico. E ali ele traz um gráfico não, ele traz um quadro onde ele fala assim, bom, o início da nossa discussão aqui, né? O treinamento aeróbio ele já é muito consolidado e ele trafega aqui para melhorias dessas variáveis. Então, ele trabalha, por exemplo, com... Eu não vou me lembrar de todas, mas eu vou tentar retratar aqui as que eu me lembre. Atividades de enzimas oxidativas
e glicolíticas, atividade de enzimas antioxidantes, trabalha com melhoria da capacidade funcional, tempo de endurance, oxidação de gordura, LDL, HDL, ação da insulina, translocação de transportadores de glicose para a membrana, que usualmente a gente usa com muita regularidade, o GLUT4, mas a gente tem evidências atuais aí, né, falando sobre treinamento de força, modificando, por exemplo, translocação de GLUT1, GLUT3, GLUT6 e GLUT10 para captação de glicose. Então, para o indivíduo... GLUT, só para o pessoal entender, é o transportador de glicose, e cada isoforma está localizada em uma região do nosso corpo, né? GLUT1 é sistema nervoso central, o 4 é músculo, tem umas... O 6 está onde? O 6 tem no músculo também. Todos eles, o Polito, tem uma certa participação. Por exemplo, o GLUT1, ele é muito mais ativo, né, para captação de glicose intramuscular no repouso do que o GLUT4. O GLUT4 ele está mais ativo no exercício. Então, tem diferentes isoformas de GLUT. A gente conhece muito bem até a 12, né? Então, você tem a classe 1, classe 2, classe 3. Os classe 1, 2, 3 e 4. Classe 2, todos os ímpares. Então, seria GLUT a partir 5, do 4, 7, né? 9, 5, 7, 9, 11. E os GLUT classe 3, 6, 8, 10 e 12. 10 e 12. Mas já se discute hoje GLUT 13, 14 e 15. Né? Então, para ver como a gente ainda não sabe tudo. Né? As pesquisas avançam e certamente a gente pode ter alguma surpresa aí. E para o treinamento de força é fundamental para essas melhorias. Então, quando a gente fala que, por exemplo, o treinamento aeróbio melhora muito, né, a captação de glicose e, por exemplo, controla os parâmetros glicêmicos do sujeito que possa ter algum descontrole, como pré-diabéticos ou diabéticos, o treinamento de força pode ser tão importante quanto, justamente porque tem essa translocação de glúteos para a membrana sem a dependência da insulina. Então, o simples fato do aspecto contrátil estar inserido, você pode translocar esse glúteo para a membrana e melhorar a captação de glicose e estabilizar esses parâmetros aí por um tempo maior, né? E não ser dependente exclusivamente do GLUT4, mas ter outros glúteos que estão trafegando em outras regiões. Então, por exemplo, com animais experimentais, GLUT3, GLUT6, GLUT10 e GLUT12 parecem ter uma melhoria aí na captação de insulina, na captação de glicose, independente da insulina, na taxa de 100 a 300%. Caramba. Então é muita coisa, né, cara? É muita coisa. Até aproveita. Isso é canal de cálcio dependente? Não, tipo, não. Tem aquela relação, não tem nada a ver. Não necessariamente precisaria do cálcio. Fantástico. Então, aproveitando que você entrou nessa temática, Claudião, você falasse assim, olha, treinamento de força é bom para tais doenças. Quais são as evidências científicas que a gente tem hoje que mostram a eficácia do treinamento de força? Diabetes, você acabou de citar. Quais outras? Você fala assim, olha, a literatura científica nisso daqui ela tem uma densidade. A gente sabe que o exercício acaba sendo bom para absolutamente tudo. Mas assim, você fala assim, olha, isso daqui é muito forte. A evidência científica para o treinamento de força sobre diabetes é muito forte. Sobre quais doenças hoje? Tem uma relação muito íntima aí, né? Com diabetes, com controle da composição corporal, consequentemente obesidade, controle pressórico. Tem um artigo muito top, cara, publicado agora recentemente na Nutrients, que é um dos grandes periódicos aí da área de educação física, com fator de impacto lá para casa dos quase 5, 6 aí, se eu não me engano, que fala em neuroplasticidade por conta do treinamento de força. Então, você tem melhorias de microRNA, por exemplo, da família 200-MIR, você tem reparação de astrócitos, oligodendrócitos, melhorando a plasticidade neural, e isso
para, né, sujeitos de maneira geral e mais especificamente para idosos, isso é extremamente importante, né? O cara ter uma saúde cerebral preservada, vinculada ao treinamento. Poxa, eu digo que quando a gente pensa... hoje é mais difícil porque eu vejo que as gerações não fumam tanto, né? Mas lá atrás, talvez umas 2 décadas atrás, a molecada aí de 15, 16 anos, alguns desses sujeitos faziam uso de cigarro. E no verso do maço de cigarro sempre tinha uma propaganda ali que era meio impactante. Tinha uma foto ali de um cara acamado ou de um, sei lá, alguma informação falando assim, ó, fumar é prejudicial à saúde. E aquilo, de certa forma, nunca modificou o hábito de fumar daqueles fumantes daquela época, né? Hoje a gente tem um arcabouço muito forte, né? Uma sustentação teórica baseada em evidências muito fortes para o exercício, trazendo inúmeras funções que ele pode estabilizar, reverter e favorecer a melhoria dos diferentes sistemas orgânicos. E ainda assim, eu me pergunto por que tão poucas pessoas se adequam ao exercício, né? Então, parece que a gente tem um mundo de informação e ainda assim isso não é suficiente para que as pessoas se sensibilizem e treinem, né, efetivamente. Porque se a gente pensar no quanto de pessoas que regularmente treinam no mundo, isso não chega a 30%, né, Polito? E aí a gente tem evidências, como você falou, para o diabetes, para a obesidade, para doenças cardiovasculares, para a união de tudo isso, né? Síndrome metabólica, saúde cerebral, traz melhoria para a saúde óssea, para a saúde muscular, para a saúde de maneira mais abrangente, e ainda assim nós temos 70% da população mundial que não é beneficiada por este aspecto porque não treinam. Então, esta é uma temática que me intriga muito, mas que efetivamente me faz acreditar que se nós tivermos profissionais mais qualificados e mais capacitados, provavelmente, num futuro próximo, a gente possa alcançar números nunca antes alcançados por praticantes de exercício físico ou de atividade física que possam ter esse impacto, né, mais direto na sua saúde e, consequentemente, mudar aí o cenário epidemiológico a nível mundial, né? Né, você comentou, né, do treinamento de força e esses benefícios com a saúde e tudo mais, né, que nem 30% das pessoas fazem exercício na população mundial. Eu acho que essa é uma mudança de paradigma também do profissional de educação física, né? Porque o treinamento de força é visto, né, intimamente atrelado, e não poderia ser diferente, pela história que teve a influência do Arnold, de toda a história do fisiculturismo sobre a musculação, mas talvez seja necessário uma nova roupagem do treinamento com peso, do treinamento de força, voltado para a área especificamente da saúde, área médica, área da reabilitação física, cardiovascular, ou da profilaxia, do próprio diabetes e assim por diante. Então, acho que essa nova roupagem tem que começar antes do público final, talvez por nós mesmos da profissão, né? Sem dúvida. E quando a gente não tem como não associar isso aqui, né? Muitas vezes, quando se pensa em exercício regular, tem-se uma ideia que, para que tenhamos as melhores adaptações, a gente precisa das maiores intensidades. E a gente está falando aqui de treinamento, por exemplo, de potência para idosos, que podem ser realizados com halter, cara. Então, não estou pensando numa barra envergando. Então, a população ainda Não está pensando no precisa, Stallone né? treinando força, né? Exatamente, né, cara? Então, tem pessoas que, por exemplo, têm doenças cardiovasculares e fazem HIIT na esteira com variações da velocidade que transitam entre 4 e 6 quilômetros por hora, entendeu? Então, quando os caras pensam, né, ou a população de forma geral,
que desconhece, né, o controle da carga e tudo mais, os caras veem essas informações e talvez isso possa trazer algum conflito aí, né, no entendimento, e efetivamente falam, bom, mas o cara falou que o HIIT é bom lá, mas eu não tenho condição de fazer HIIT porque HIIT é algo que vai transitar lá para altíssimas intensidades e eu não tenho condição de fazer. É intensidade relativa, né, cara, ao sujeito, à condição que ele apresenta, então fica muito mais tranquilo da gente conseguir acessar esses resultados e efetivamente proliferar isso, oportunizar para uma gama maior de sujeitos esses benefícios por meio do exercício. O que precisa é começar a fazer, né? Não dá para ter benefício efetivamente se você não tem o recrutamento muscular. Então, as pessoas às vezes me perguntam, cara, mas os caras falam que para ter esse benefício você precisaria de um volume muscular muito maior. Eu falei, tudo bem, mas o pouco volume muscular que você tem já é suficiente para você dar o start. Startar ali as intervenções. E as modificações, elas vão ser dependentes do quê? Da intensidade, do volume, da periodização, da disponibilidade que você tem, de algum recurso de macro e micronutrientes, então o quanto de ingesta proteica, de carboidrato e controle hídrico você faz. Então, provavelmente, se você tiver um profissional da nutrição associado às suas intervenções, as suas respostas para a saúde possam ser muito melhores. E aí a gente vai integrando, né, cara, todas as áreas da saúde. Então, eu não acredito hoje em uma ação profissional uniprofissional. Então, provavelmente, os melhores resultados sempre vão se dar vinculados a multiprofissionais que tentem aí, né, de certa maneira, trazer o que mais relevante tem das suas áreas de intervenção para que eles possam interagir com outras profissões e essas áreas, óbvio, dentro do seu domínio de expertise, oportunizar aí as melhores respostas no menor intervalo de tempo. Que é isso que a gente espera, né, cara? As pessoas são ansiosas demais, né, Polito? O cara não quer começar hoje para ter os melhores resultados daqui 5 anos. O cara quer começar hoje para a semana que vem ele tá voando. Eu falo assim, cara, mas você tem uma janela aqui de ganho de peso, por exemplo, de 10 anos e você tá me dando 6 meses para reverter o que você fez em 10 anos. Como é que consegue isso? O imediatismo. Aprenda inglês O em 3 meses, imediatismo. né? Exato. Agora me diz Não uma vai coisa, acontecer, professor, né? que a gente está caminhando para a parte final. Se você, por exemplo, sou profissional de educação física, quero trabalhar com treinamento de força, com musculação para a saúde, que dica que você daria prática para a galera da nossa profissão? Você que tem uma expertise muito grande na formação discente, né, na formação dos profissionais e, né, ao longo da vida e ainda hoje dentro da Universidade Federal do Ceará, quais são, você fala assim, olha, você quer trabalhar com musculação para a saúde, você tem que fazer isso aqui, ó. Que você sugere, o que você recomenda que esses profissionais façam para que eles tenham uma boa atuação na saúde? Cara, primeiro, entender sobre a intervenção. Então, você precisa de algum parâmetro de controle eficiente que possa te trazer respostas. Ninguém trabalha com achismo mais, ou não é que ninguém trabalha, né? Muita gente trabalha, mas não deveria trabalhar. Né? Né? Então, nós intitulados, né, nomeados de profissionais, precisamos entregar um trabalho profissional, um Ainda trabalho mais com agora com essa maior nova qualificação. resolução que outorgou a gente o direito, né, de atuar no ambiente intra-hospitalar. No ambiente intra-hospitalar, fantástico, né? Então, a primeira coisa é isso. Eu acho que você precisa ter bem contextualizado avaliações prévias, como é que você imagina prosseguir uma intervenção a partir de um cenário inicial, e esse cenário inicial ele precisa ser diagnosticado, então você precisa realizar testes
para verificar a condição cardiorrespiratória, neuromuscular, mobilidade articular, como eu já tinha falado anteriormente, e a partir dali propor a intervenção. Quem é esse sujeito? Esse sujeito tem alguma deficiência específica para algum grupamento específico? Então você precisa verificar quais são os grupos musculares relevantes clinicamente para aquele sujeito. Então, se eu for prescrever para o Polito, provavelmente a intervenção que vai ser direcionada para o Polito vai ser diferente da intervenção proposta para mim. Por quê? Porque nós temos déficits clínicos que são diferentes. Agora, nada impede da gente ter o mesmo, óbvio. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente não deveria usar uma receita de bolo, uma intervenção padrão para todo mundo. Não. Realiza a avaliação, vê ou verifica quais são as deficiências mais pronunciadas para esse sujeito, quais são as necessidades imediatas que ele tem e efetivamente prescreve com uma perspectiva de tentar reverter esses déficits num menor período de tempo. E aí, óbvio, uma vez você tendo uma padronização entre os mais diferentes grupos musculares, efetivamente aí você vai orientar, né, a progressão das cargas, com cargas que possam oscilar aí entre 40% e 90% de uma RM para populações que sejam especiais ou não. Então, hoje, nós temos uma possibilidade, né, de intervenção que não transita somente para a intensidade, mas você pode diversificar a intensidade controlando a densidade do treino, ou seja, o tempo de recuperação, o tempo sobre tensão, as ações contráteis concêntricas, excêntricas e isométricas. A primeira coisa é saber qual é a ação ou quais das ações gerariam ou evocariam mais a força. Tem profissionais que, inclusive, têm dificuldade, isso na atualidade. Então, para que fique claro aqui, a força ela é mais representada, ela é mais evocada quando você executa ações excêntricas. E ela é seguida decrescentemente pela isométrica e pela ação concêntrica. Então, quando a gente só otimiza, por exemplo, né, as ações concêntricas, a gente está perdendo uma fatia importante aí de contribuição para a modificação da força, que possa ser importante para a grande maioria da população. Então, são essas informações básicas, né, que efetivamente a gente precisa ter no dia a dia para conseguir programar, para conseguir progredir no treino. Então, verifiquem quais são os grupamentos relevantes clinicamente, esqueçam de maneira mais acentuada esse impedimento, né, de trabalhar com ações uniarticulares. Se um sujeito, por exemplo, tem uma supressão muito pronunciada de músculos isquiotibiais, por exemplo, por que você não poderia trabalhar isolado ao invés de trabalhar multiarticular? Por que você necessitaria, por exemplo, fazer um avanço ou executar um agacho e não poderia ir para uma cadeira flexora, por exemplo, ou para uma mesa romana? Então, essa briga, né, essa guerra aí entre alguns defensores de excêntrico, de concêntrico, de multiarticular, de uniarticular, de aeróbio, de força, de combinado, efetivamente é você que vai determinar enquanto profissional. Então, qual é a real necessidade que o seu cliente apresenta hoje? É trabalhar combinado? É trabalhar isolado? É trabalhar treinamento de força? É trabalhar o treinamento aeróbio? É trabalhar o combinado? Por exemplo, tem indicativos de que o treinamento de força, por exemplo, para sujeitos que tenham fração de ejeção abaixo de 40%, né, já tem aí algum grau de insuficiência cardíaca, possa não ser importante naquele momento. Por quê? Porque o treinamento aeróbio ele vai ser mais importante para recuperar ou para devolver para ele parâmetros de ejeção sanguínea, ou seja, volume de ejeção ali, restabelecimento de débito cardíaco, de maneira mais pronunciada do que o treinamento de força, inicialmente. Mas
eu não vou programar esse cara, eu não vou trabalhar com ele só no início, né? Provavelmente, se o meu trabalho for bem feito, eu vou trabalhar com ele nos primeiros 3 meses, depois 6 meses, depois 1 ano, daqui 10 anos eu tô trabalhando ainda com esse cara. Então, naquele início eu não intervi com treinamento de força, mas posteriormente o treinamento de força vai ser indispensável. Então, não tem mais importante, né? Tem mais relevante em algum cenário mais específico, em alguma condição que detenha a necessidade de você diversificar, selecionar um entre o outro ou efetivamente associá-los para que você possa ter o melhor objetivo. Então, fiquem isentos dessas guerras aí, o que é melhor, o que é pior, mas tenham sempre em mente o que é realmente relevante para o seu cliente enquanto especialização, porque o seu cliente é único em termos de princípio do treinamento, né? Eu vi um bate-papo entre você e o Rodrigo Maciel esses dias aí, e o Rodrigo falando assim, eu não estou falando que é o princípio mais importante, mas é um princípio que rege, né? Que é um princípio da individualidade biológica. Então, cara, se eu tenho alguma individualidade biológica que seja dependente de uma intervenção mais especializada, por que eu não vou utilizar isso se eu posso potencializar os resultados? Então, essa é a dica. Verificar quem é o seu cliente, o que você pode oportunizar para esse cliente que você potencialize os resultados no menor período de tempo. E você retire ele daquela zona de início, porque você pode trafegar com um sujeito que está iniciando, entre aspas, o trabalho com você, mas ele não ser mais iniciante. Esse cara já é treinado, ele está vindo de um outro treinador, o treinador dele mudou. Por exemplo, eu mudei para o Ceará, e a minha cartela de clientes eu distribuía entre colegas que eu tinha em Piracicaba. Então eu falei, bom, para quem vai trabalhar com esse sujeito aqui, eu conhecia um sujeito lá, um profissional, eu falei assim, cara, você tem um horário na sua agenda aí? Eu tenho um cliente que eu preciso deixar para você. E aí esse cara já estava comigo treinando há 4, 5, 6 anos. Então quando ele foi para o outro personal, ele já não era mais iniciante no treinamento, ele iria iniciar um novo programa de treinamento, mas ele não era mais iniciante. Então aí ele, frente a essas informações, as avaliações que eu passei para ele, efetivamente ele vai programar da maneira que ele julgar melhor a intervenção. Mas óbvio que ele não vai trabalhar lá, né, toda a base. Por quê? Porque ele já sabe que esse sujeito já tem a base, então ele pode avançar com a perspectiva para o treinamento, seja qual for a intervenção. Então, de certa forma, isso, pelo que eu entendo, é entender o treinamento de força, né? Porque são muitas variáveis, não é só 4 de 10 ou 3 de 12. Entender a doença e entender o cara que tem a doença, a moça que tem a doença e quer fazer o treinamento de força, e aí você vai levar em consideração a individualidade, a responsividade, e quanto mais parâmetros você controlar, mais você consegue ser assertivo ali no programa de treinamento. É isso aí, Polito. Prescreveu, controlou, avaliou. Prescreveu, controlou, avaliou, e você vai assim sucessivamente até que você vai chegar num determinado ponto que você vai ter que não consegue mais progredir, né? Talvez você entre numa fase de manutenção dos resultados, e isso não quer dizer que você não precise periodizar, porque se você talvez não periodizar, provavelmente os seus resultados vão declinar. Vão cair. O que você conseguiu, sem dúvida nenhuma. Fantástico. Professor, que honra trocar uma ideia com você. Sempre é um aprendizado gigante para mim. Obrigado de coração. Eu queria que você deixasse aí o seu contato, o seu Instagram, o seu e-mail, não sei, né, a rotina do seu laboratório e das suas pesquisas. Se você, hoje em dia, a gente está na era dessa tecnologia toda doida aí, isso foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, mas eu acho que foi bom porque acabou aproximando em algumas circunstâncias das pessoas. Eu não sei se há a possibilidade de alguém que queira muito participar né, das pesquisas ou se aproximar de você. Aí a palavra é tua, vou deixar essas últimas palavras para você. Só queria encerrar aqui agradecendo de coração, elogiando, enobrecendo aí a sua postura ética e profissional e toda a contribuição que você vem dando tanto para a educação física como para os profissionais de educação física de uma maneira geral. Sou teu fã, professor. Que é isso, cara. A admiração é recíproca.
É sempre muito bom bater esse papo aí e poder levar um pouquinho, né? Que é realmente um pouquinho. Eu digo que essa trajetória que a gente segue aí na educação física, esses anos, hoje eu vejo que o conhecimento ele está muito mais abrangente, né? O nível de informação, a quantidade de informação que os formandos hoje, os discentes têm hoje é muito maior do que a que eu tive lá na minha formação, provavelmente a que você teve na sua, mas a gente precisa transformar essa informação em ação, né? Então, você ter um grande volume de informação efetivamente não te traz tanto benefício se esse conhecimento não for aplicado, né? Então, a informação para gerar alguma ação, ela precisa ser aplicada, esse conhecimento precisa ser eficiente aí na Senão fica proposição ao só que guideline, 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 guideline e nada na prática, né? exato, exato. Os caras costumam nem ler artigo hoje, né? Os caras leem um resumo e acham que já é conhecedor. Ou ver a Cara, tabela do guideline e falar, então é para. isso. Então é isso. Então, a primeira coisa que eu deixo aqui é essa também, né? Tentem transformar esta gama de informações gigantesca que vocês têm em algo aplicado. Leva lá para o seu dia a dia, vê se isso faz sentido ali na sua intervenção e não fiquem reféns aí somente do que os artigos aceitam. Eu tive um grande professor vinculado a mim que ele falava, o papel aceita qualquer coisa. E eu não estou menosprezando a ciência, não sou nem louco de fazer isso, porque é óbvio, nós não somos nada sem a ciência, mas, sem dúvida nenhuma, tem uma perspectiva aí de que estejam explorando demais esse aspecto, né? Então, a gente produz muito e nem sempre essa grande produção se retrata em produtos de qualidade. Então, saibam selecionar o artigo, a informação ou o periódico que você está buscando essa informação para que realmente ela seja relevante na sua vida. E aí, para quem quiser acompanhar alguma coisa aqui do que a gente está fazendo aqui nos laboratórios, eu tenho trabalhado hoje basicamente com grupos especiais e a gente tem agora um programa de pós-graduação aqui que filhotinho ainda, está engatinhando, né? Nós estamos no segundo ano desse programa, que é um programa de pós-graduação em fisioterapia e funcionalidade, o qual eu pertenço ao corpo permanente deste programa de pós-graduação. Então, é escrito. Em breve a gente vai ter um edital aí de seleção, então quem tiver interesse, dá uma vasculhada ali na internet, www.ppgfisio.ufc.br. Então vocês conseguem aí ter o acesso às informações do programa. Quem quiser algum contato direto comigo, é só me mandar um e-mail, claudio@ufc.br. UFC é UFCE ou só UFC? Só o UFC. UFC. Universidade Beleza. Federal do Ceará. Isso. Fechou. O C sem o E, tá bom? E aí, nas redes sociais, a gente está aí. Professor _ Cláudio _ Assumpical. Cláudio Assunção. Beleza? É fácil de encontrar aí. Assum com M de Maria. M de Maria, P de Pato, C cedilha ao tio. Assumpção. Assumpção. Maravilha, professor. Muito obrigado de coração. Irmão. Obrigado mesmo. Fica com Deus aí. Boa cerveja gelada para você no calor do Ceará. Para nós, cara. Para nós. Beleza, meu irmão. Valeu. Obrigado de coração. Valeu, vamos tirar uma cara. fotinha aqui para a gente. Vamos tirar uma foto aí para a gente colocar. Aquele sorriso. Maravilha, professor. Muito obrigado. Beleza, viu? Politão. Obrigado. Fica com cara. Deus. Um abraço. Sempre, até a próxima conversa, se Deus quiser. Valeu. Valeu. Abração. Até mais.